Oi, filha. Tô jogando ranqueada. Filha. Ai, pai, tô jogando ranqueada aí, ó. Morri por tua culpa. Eu trouxe um presente pra você aqui. O que é? Calma aí, tô jogando aqui. Eu acho que você vai gostar, hein? Essa porcaria desse cheat. Faz tempo que eu tô pedindo um iPhone pra você e até hoje você não comprou essa merda desse iPhone. Você me dá essa porcaria desse cheat. Olha essa hora aí, eu tudo travado. Você me dá essa porcaria aqui desse cheat. Não, peraí. Peraí, que pode ter outro presente que esse aqui eu acho que você vai gostar. Esse eu tenho certeza que você vai amar. Não, pai, para, é brincadeira, é brincadeira. Aqui, ó.